olhos, vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, e nesse momento de aprender a Tua palavra, o que é importante para a nossa vida como líderes. Usa quem vai falar e quem vai ouvir, que possamos desfrutar da Tua presença e da Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 17 é um dos capítulos mais importantes do Evangelho de João, porque ele está dentro de um contexto muito bonito. Jesus havia dito para os discípulos que ia morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Ele repetiu isso várias vezes: vou morrer, ressuscitar e voltar para o céu. E os discípulos simplesmente não entendiam. Jesus repetia: vou morrer, ressuscitar e voltar para o céu. E eles não entendiam. E na Santa Ceia, pela primeira vez, eles entenderam que Jesus ia embora. Com que sentimento vocês acham que eles receberam a notícia de que Jesus ia embora? Me ajudem. Tristeza. Tristeza, ficaram angustiados. Para atender a necessidade dos discípulos, Jesus fez um sermão. Junto com o Sermão do Monte, é o sermão mais longo registrado na Bíblia de Jesus, que é o sermão que começa no capítulo 14. Então veja, o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João é um sermão só. É o sermão de despedida de Jesus antes da cruz. E o único que registrou esse sermão foi João. E o sermão, Jesus começou dizendo: não se turbe o vosso coração. Não se turbe quer dizer, não fiquem angustiados, não fiquem tristes. Eu vou para o céu, para a casa do meu Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou receber vocês para morar eternamente comigo. Então não fiquem desesperados. Eu vou para o céu, mas eu vou voltar. Aí ele continuou o sermão no capítulo 15, dizendo: eu ainda tenho uma outra boa notícia. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês podem, mesmo distantes fisicamente, vocês podem aprender a permanecer ligados a mim, porque eu sou o pé de uva e vocês são galho do pé de uva. Então vocês podem permanecer ligados a mim. Aí ele continuou o sermão no capítulo 16, dizendo: ainda tem uma outra boa notícia. Eu vou enviar quem para não deixar vocês órfãos? Consolador. O Espírito Santo Consolador. E ele terminou esse sermão com uma oração. O capítulo 17 é uma oração que nós conhecemos como oração que? Sacerdotal. Oração sacerdotal. Então ele concluiu o sermão que começou no capítulo 14. Ele concluiu no capítulo 17 com a oração sacerdotal. E nessa oração Jesus pede várias coisas a Deus, mas tem uma coisa que ele pede mais do que as outras. Alguém lembra o que é? O que é que Jesus pede várias vezes no capítulo 17? Alguém lembra? Olha, alguém falou aí. Exatamente. A unidade. 5 vezes Jesus disse assim: Pai, eu estou indo embora e esses discípulos vão ficar. Pai, ajuda para que eles sejam unidos. Aí ele repetia: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um. Aí ele repetia: Pai, fortalece-os na unidade. Gente, quando você fala com Deus, quando você ora, ficando aqui, quando você fala com Deus, trocar por esse outro? Foi. Quando você fala com Deus, quando você ora, e você pede muito a mesma coisa a Deus, por que é que você faz isso? Você precisa. Porque você precisa, porque é o que está na sua cabeça, é o que preocupa. Porque Jesus iria orar na mesma oração 5 vezes devido à unidade? Porque aquilo estava no coração de Jesus, de alguma maneira aquilo preocupava. Eu imagino que Jesus pensava assim: eu acordo perto dos discípulos, eu me alimento perto dos discípulos, eu faço milagre perto dos discípulos, eu prego perto deles, e eles virem brigando, quando eu for embora eles vão se matar. Não era assim que os discípulos viviam? Era. Gente, os discípulos viviam brigando. Jesus estava indo para Cafarnaum, foi na frente, os discípulos ficaram atrás. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus esperou por eles e perguntou: o que é que vocês vinham conversando no caminho? E eles não tiveram coragem de responder, porque eles não vinham conversando, eles vinham brigando para saber quem era o maior. Um dia, Jesus estava pregando, uma mãe se aproximou e disse: Jesus, tem um pedido para lhe fazer. Você pode fazer, mãe. Jesus disse o seguinte: quando o Senhor voltar, coloque um filho meu no trono do lado direito e o outro no trono do lado esquerdo. Aí começou uma briga, porque todos os discípulos
lado direito e do lado esquerdo, só não pediram para a mãe. Eles viviam brigando, viviam discutindo um com o outro. E Jesus pediu que eles fossem unidos 5 vezes nessa oração, porque Jesus estava preocupado com isso. Mas graças a Deus, que discípulo que briga só tem naquele tempo, hoje não tem mais. Amém. Amém? Amém. Misericórdia. Infelizmente, ainda temos problemas. E Jesus sabia disso. Como é que eu sei que ele sabia disso? Por causa do verso 20. Olha o que diz aí, capítulo 17, verso 20. E eu não rogo, ou eu não peço somente por esses 12 que estão aqui comigo, Jesus falou, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quantos aqui creem em Deus por intermédio da palavra? Quantos? Então Jesus orou por você também. Jesus falou, Pai, lá no ano de 2020, que ano a gente está? 23. Lá no ano de 2023 vai aparecer um monte de discípulos nossos sérios, Senhor. Eles vão brigar por cargo na igreja. Eles vão brigar pela toda a parede que vai ser pintada a igreja. Eles vão brigar para o departamento deles receber mais verba do que o outro. Eles vão, Senhor, eu peço que eles também, lá em 2023, que o Senhor os ajude a serem o quê? Unidos. Unidos, querido líder. Por isso que eu falo isso sempre que eu falo para líderes. Não sei que departamento você é. Perguntei, mas não decoro agora. Mas a maior e mais urgente coisa que um líder deveria se envolver é como ajudar a igreja a manter-se unida. Se alguém perguntar para você qual é o maior desafio da igreja adventista, pode responder sem medo. O maior desafio da igreja adventista hoje é como manter essa igreja unida. Nós somos mais de 22 milhões de adventistas, espalhados em mais de 200 países e falando mais de 400 línguas diferentes. É fácil manter esse povo todo unido? Você só tem 3 pessoas em casa, já tem dificuldade de manter os 3 unidos? Imagina manter uma igreja de 22 milhões. Mas louvado seja Deus, porque apesar das dificuldades, Deus tem ajudado essa igreja a manter-se unida. O que é que você diz? Amém. Deus seja louvado. E o que eu quero falar para você agora são as 3 coisas que Deus tem usado para nos manter unidos como igreja. E você tem que sair daqui. Se você esquecer tudo que eu vou falar, eu peço que você guarde isso no seu coração. Como líder, as 3 coisas que Deus tem usado para manter a igreja adventista unida, porque Deus seja louvado, porque Deus tem mantido essa igreja unida. Há um bom tempo atrás, um pastor da igreja adventista chamado Francis de Nico, ele se encontrou com um pastor de uma igreja evangélica chamada Adventistas do Advento. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa igreja, mas ela surgiu no mesmo período que a igreja Adventista do Sétimo Dia, por volta de 1844. Essa igreja só existe na América do Norte e só tem 3 mil membros no mundo inteiro. E o pastor da nossa igreja perguntou para o pastor dessa igreja por que, na opinião dele, apesar da igreja Adventista do Advento ter surgido no mesmo período da nossa igreja, por que, na opinião dele, a igreja adventista cresceu e essa igreja não cresceu? E o pastor disse assim: não, mas a nossa igreja também cresceu, mas ela cresceu diferente da igreja adventista. A nossa igreja cresceu assim: um pastor de uma igreja discordava um pouquinho da doutrina, aí já mudava a placa da igreja, Adventista do Advento disso. Aí o outro já cria uma coisa diferente, já mudava a placa da igreja, já colocava Adventista do Advento daquilo. E por algum motivo vocês cresceram crendo nas mesmas coisas. O que é que você diz? Amém. Deus seja louvado. A nossa igreja cresceu não fruto de uma dissensão ou de briga de pastores, mas ela cresceu e está crescendo porque Deus está dirigindo, está mantendo essa igreja. Amém. Glória a Deus. E as 3 coisas que você tem que entender sobre como Deus usa para manter essa igreja unida, como líder você precisa entender. A primeira coisa que mantém a igreja adventista unida é a nossa doutrina. A nossa o quê? A nossa doutrina. Se você sair daqui agora e for para a Austrália e perguntar na Austrália o que é que vocês creem aqui na igreja adventista na Austrália, sabe o que é que eu vou te responder lá? O mesmo que vocês creem no Brasil.
Amém. Se você sair da Austrália e for para o Japão e procurar na igreja adventista do Japão, quais são as crenças dos adventistas do Japão? Sabe o que eles vão dizer? As mesmas do Brasil. Amém. Como é que nós podemos ter as mesmas crenças, meus irmãos? Se nós somos de países diferentes, culturas diferentes, só tem um jeito. É que as nossas crenças, elas são tiradas da mesma fonte, a palavra de Deus. A nossa igreja, ela não crê no que crê, porque o pastor se reuniu lá no concílio e disse assim: olha, isso aqui é bonito e agora a igreja vai crer. Todas as nossas crenças estão fundamentadas somente na palavra de Deus. Como igreja, nós cremos que Deus deu a Ellen White o ministério profético, não é verdade? Mas apesar de crermos que Ellen White teve um ministério profético, nenhuma das nossas crenças, nenhuma, é fundamentada nos livros de Ellen White, nenhuma. A nossa única fonte para tirar as nossas crenças é a palavra de Deus, e por isso sou adventista. Eu não sou adventista por causa da placa da igreja, nem por causa da história da igreja, mas pela firmeza que a igreja tem a palavra. Pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? Entenda, um adventista que não estuda a Bíblia está atrapalhando a unidade da igreja, porque daqui a pouco vai surgir um novo vento de doutrina dizendo que o Espírito Santo não é Deus, é quem não estuda a Bíblia reconhece. O nome de Jesus não é Jesus, é Yehoshua. Aí não estuda a Bíblia, vai com aquele. Então, seu papel como líder é o que é que eu posso fazer para a minha igreja estudar mais a Bíblia. É isso que você tinha que acordar e dormir pensando. Você tinha que acordar e dormir pensando: eu sou ancião. Como é que eu faço para ajudar a minha igreja a estudar mais, a conhecer mais a Bíblia? Eu sou um líder jovem. Você não devia acordar dizendo assim: olha, eu sou um líder jovem, como é que eu faço para fazer a hora social mais animada do distrito? Você tem que dizer assim: mesmo que eu tenha que fazer uma hora social, um movimento social com os jovens, isso é bom. Mas o meu principal papel é o que eu faço para os jovens do meu distrito estudarem mais a Bíblia. O que eu faço para as mulheres do Ministério da Mulher que eu lidero estudarem mais a Bíblia? O que eu faço para a minha classe de escola sabatina estudar mais a Bíblia? Meus irmãos, rapidamente está chegando o tempo em que nós não vamos ter mais novo tempo para nos ajudar, não vamos ter mais CPB para imprimir material para a gente ler, não vamos ter mais igreja para alguém pregar. A única coisa que nós vamos ter é uma mente cheia da palavra de Deus para nos defender diante do tempo do fim. Verdade, pastor. E nós temos que encher a nossa cabeça de conhecimento bíblico quando? Hoje. Quando a perseguição começar. Isso? Não, agora. Um adventista, ele não pode se dar ao luxo de alguém perguntar: por que vocês adventistas acreditam que o milênio vai acontecer depois da volta de Jesus, se praticamente todas as igrejas dizem que o milênio vai acontecer antes, ou que o milênio é só uma alegoria? Por que vocês acreditam que o milênio vai acontecer depois da volta de Jesus? Porque a Novo Tempo diz: não, eu preciso conhecer na Bíblia. Vocês sabiam que nós somos praticamente a única igreja que crê que os mortos estão dormindo esperando a ressurreição? Por que a gente crê nisso? Porque o estudo bíblico diz: não, eu preciso conhecer na Bíblia. verdade. Então, querido líder, se você não fizer a melhor obra social do distrito, se você não fizer a maior obra do distrito, mas se você levar a sua igreja a estudar a Bíblia, você já está fazendo uma grandiosa obra. Verdade. O nosso povo precisa estudar a Bíblia. O nosso povo precisa estudar a lição de escola sabatina, que é uma maneira sistemática de estudar a Bíblia. Eu estou com dó dos adventistas que não estão estudando a lição desse trimestre. Verdade. Porque eu amo todas as lições, mas esse trimestre estamos estudando sobre a verdade presente para os adventistas do sétimo dia, que são as 3 mensagens evangélicas. O que é que você pode fazer para a tua igreja se firmar mais na palavra? O que é que você, como líder, pode fazer para ter um pequeno grupo estudar mais a Bíblia, conhecer mais a doutrina? Porque a primeira coisa que nos mantém unidos como igreja é a nossa doutrina. E por que temos a mesma doutrina? Porque temos a mesma fonte. E qual é nosso papel como líder? Estudar a Bíblia, incentivar a igreja a estudar. Segunda coisa que nos mantém unidos como igreja, a nossa missão. Todo adventista do sétimo dia tem que acordar todo dia dizendo: Santo Deus, me usa hoje com poder para cumprir a missão. E quando Jesus pediu para que fôssemos unidos, olha por qual motivo ele pediu. João 17, 21.
a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo que creia. Então Jesus disse assim: Pai, eu quero que eles sejam unidos, não é para ficar fazendo junta panela, não é para ficar fazendo pôr do sol junto, não tem problema fazer isso, é até bom. Mas o motivo pelo qual Jesus pediu que fôssemos unidos é porque nós temos o trabalho de fazer com que o mundo viesse a crer. Então ele falou: Pai, se eles não forem unidos, o mundo não vai crer na mensagem deles, e são eles que têm que levar a mensagem ao mundo. Olha o que ele diz no verso 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo que conheça. Então Jesus falou: Senhor, eu queria que o mundo inteiro viesse a crer, mas se nem todo mundo vier a crer, que pelo menos o mundo inteiro conheça. E quem tem que fazer com que o mundo conheça ou creia, quem é? Nós. Somos nós. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu sempre falo, você talvez já me tenha ouvido falar. O que faz uma igreja ser unida não é não ter fofoca na igreja. O que faz uma igreja ser unida é todo mundo estar fazendo alguma coisa. Pode até não ter fofoca na sua igreja, mas se está todo mundo só assistindo o culto e alguém pregando sozinho, logo vai aparecer fofoca nessa igreja. Pode esperar. É verdade. Porque o que faz uma igreja ser unida é todo mundo estar fazendo alguma coisa. Então, líder, não há nenhuma vantagem, eu não quero ferir ninguém, não falei com pastor nenhum aqui, mas eu não quero ferir ninguém. Mas não há nenhuma vantagem de alguém dizer assim: Pastor Josanã, eu sou ancião da minha igreja há 25 anos. Não fique feliz em falar isso. Você deveria dizer assim: Pastor, eu sou ancião há muito tempo, mas eu já preparei outros 15 anciãos melhor do que eu. Amém. Então, quando termina o ano, eu digo assim para a comissão, eu agradeço porque vocês acreditaram em mim esse ano para ser ancião, mas esse ano eu peguei um jovem aqui da igreja, ele foi fazer visita comigo, eu ajudei ele a pregar, eu ajudei ele a fazer o sermão, e ele vai ser um ancião melhor do que eu, já preparei ele esse ano inteiro. Então podem acreditar e colocar ele como ancião, que vai ser melhor do que eu. Um líder, ele sempre deveria estar pensando: o que é que eu vou fazer para ajudar outras pessoas a fazer melhor do que o que eu faço. Isso que um líder deve pensar. Eu tinha 13 anos, estava dando um trabalho na igreja que ninguém sabia o que fazer comigo. Eu sou do tempo que o diácono podia puxar a orelha do menino. E eu acho que a minha orelha é grande, tanto que o diácono da minha igreja puxou a minha orelha. E não sabia o que fazer. Eu estava adiantando puxar a orelha, eu estava adiantando. E uma irmã, chamada Irmã Zefinha, eu lembro com muito carinho da Irmã Zefinha. Ela foi na minha casa e disse assim: toda terça-feira se prepare, que eu venho buscar você para ir dar estudo bíblico comigo. E a Irmã Zefinha era uma mulher de tanta autoridade que na terça-feira ela estava lá e eu estava pronto para ir com ela. Ela disse: você não fala nada, fica lá, só ouve. Lá pelo meio do estudo bíblico, ela disse assim: hoje você passa metade do estudo e eu passo a outra metade. Lá no final do estudo, ela disse assim: hoje você passa sozinho. Eu não sei não, ela disse: eu vou estar do seu lado, mas hoje você passa sozinho. Meus irmãos, a maior paixão da minha vida hoje é dar estudo bíblico. Amém. Por quê? Porque uma irmã da igreja, que era muito boa em dar estudo bíblico, viu um adolescente dando trabalho e disse: vão comigo. Você entende? Então a sua função como líder não é fazer. A sua função como líder é encontrar pessoas que lhe ajudem a fazer. Isso é o que o líder deve fazer. Cumprir a missão. Como é que eu posso fazer para cumprir a missão? Você já me ouviu falar que todo adventista tem que ter duas coisas na vida: o ministério e a missão. Ministério é o que a gente faz dentro da igreja. Tem ministério do acionato, ministério da recepção, ministério da criança, ministério da pregação, ministério da sonoplastia, ministério da música. Se envolva com alguma coisa na igreja, que coloca todo mundo para se envolver com alguma coisa. Só que crente não pode viver só de ministério. O que faz dentro da igreja, que também tem que ter missão, que é o que faz onde? Fora. O que eu estou fazendo aqui agora não é minha missão. Isso aqui é para eu pregar para um monte de crente, não é minha missão. Isso aqui é meu ministério pastoral. Sabe qual é a minha missão? Encontrar pessoas para dar estudo bíblico. Essa é a minha missão. E eu não posso passar uma semana ou um mês sem ter alguém para estudar a Bíblia com ela. Quando termina uma, eu digo: Santo Deus, manda outra, manda outra, manda outra. Eu viajo muito, como vocês sabem, mas toda segunda noite e toda quinta noite
mesmo que pelo Zoom, quando eu estou viajando, eu estou dando estudo bíblico. Quando eu cheguei em Brasília, eu não tinha ninguém para dar estudo bíblico, cheguei para morar em Brasília, e a igreja lá tem um lugar que tem umas casas, que é todo mundo que trabalha no escritório da divisão mora nessas casas. Eu digo, Senhor, eu estou frio, porque eu olho para frente tem crente, eu olho para trás tem crente, eu olho para o vizinho da direita é crente, eu olho para o da esquerda é crente, é muito crente. Me livra de tanto crente na minha vida, Senhor. Tem crente demais aqui. E eu disse, Senhor, manda uma pessoa para estudar a Bíblia. Eu quero uma pessoa, eu comecei a dizer, Deus, uma pessoa para estudar a Bíblia. Um dia, lá no refeitório da divisão, do escritório da igreja, o advogado do escritório, ele estudava a Bíblia na quarta-feira, na hora do almoço, com um procurador e um dentista. E um dia, na hora do almoço, ele disse, pastor, hoje eu vou ter uma reunião na hora do almoço, você pode dar estudo bíblico? Eu disse, claro. E eu fui na primeira quarta-feira, fui na segunda quarta-feira, na terceira quarta-feira o dentista disse assim, pastor, nós temos um grupo de amigos que precisam estudar isso aqui que você está nos ensinando. Você pode ir lá na segunda-feira à noite estudar com a gente? Quando eu cheguei lá, tinha 38 pessoas. Amém. E eu disse, Senhor, eu só pedi uma. E Deus disse, mas eu tenho tanta pressa de voltar que eu vou te dar mais de uma. Amém. E agora, uns dias eu estava viajando com o pastor Salviano, e uma das pessoas da minha classe bíblica mandou uma mensagem dizendo, e os meus filhos participam da classe bíblica, um abre a Bíblia, outro fica na recepção, porque filho que se envolve na missão tem mais possibilidade de permanecer na igreja. Claro que eles podem se afastar, porque os filhos terminam fazendo coisas que não deveriam. Mas o filho que se envolve na missão, ele tem mais probabilidade de permanecer na igreja. E aí a Sheila mandou uma mensagem dizendo, pastor, eu agradeço a você e a sua família que me ensinaram a conhecer a Bíblia, eu quero ser batizada, enquanto andar agora em maio, porque eu quero ser batizada. Amém. E na hora eu já disse para os meus filhos, olha, estamos levando uma pessoa para Jesus. Então, isso ajuda a igreja a permanecer unida. O que você pode fazer para levar alguém com você para dar um estudo bíblico, para visitar uma pessoa que está afastada da igreja, para ir na casa de alguém que está doente? Mas não vá sozinho, líder, não vá sozinho, leve alguém, vá com alguém, ensine alguém. E como é que você faz para ganhar pessoas para Cristo? Você usa o método de Cristo. Você se aproxima das pessoas, você diz às pessoas, você é simpático, bondoso, atencioso, atende às necessidades das pessoas para depois dizer o quê? Siga-me. A primeira vez que eu entendi isso foi quando eu morei aqui em Natal. Isso ficou mais claro para mim quando eu morei aqui em Natal. Eu morei aqui e no prédio que eu morava, vizinho tinha um rapaz que tocava sanfona, os forró por aí. E eu comecei a fazer amizade com ele, comecei a me aproximar dele. E um dia ele disse, pastor, eu preciso de um favor que pastor nenhum pode fazer. Eu disse assim, agora eu quero saber, qual é o favor que o pastor não pode fazer? Eu disse, pastor, eu preciso tocar no forró, mas o meu carro quebrou, eu estou sem dinheiro aí para o táxi. Eu preciso que alguém me leve no forró, mas o senhor não pode, porque o senhor é pastor, e o pastor não pode para o forró. Ele disse assim, pastor não pode ir para o forró, mas levar no forró pode. Eu botei a zabumba, o triângulo, o sanfoneiro, o som, levei, quando terminou, trouxe, e ele agradeceu muito. E na terça-feira seguinte ele me ligou e disse, pastor, eu queria estudar a Bíblia, você pode me ajudar a estudar a Bíblia? Olha aí. Quem foi que ofereceu estudo bíblico para ele? Foi a minha doutrina, a placa da minha igreja? Não. Ser bondoso, cortês, simpático, atencioso, e todo dia acordar dizendo, Senhor, coloca alguém no meu caminho, ensina isso para a sua igreja. Essa é a oração que nunca Deus deixa de responder. Verdade. Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que possa ser uma bênção na vida dessa pessoa. Eu preguei agora nos 10 dias de oração na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro, e eu falei isso num dos sermões. E aí o irmão saiu da igreja e disse assim, isso é a história do pastor. O negócio de que Deus vai mandar alguém. Ele acordou no outro dia pela manhã e disse, Senhor, eu vou ser sincero, eu não acredito no que o pastor não falou não, mas se o Senhor quiser, coloca alguém no meu caminho hoje para que eu possa falar do teu amor. Ele disse que foi no trabalho, o trabalho estava em guerra, brigando com o outro, ele não teve chance de falar para ninguém se aproximou dele. Ele até tentou se aproximar de alguém, mas a pessoa estava numa guerra lá no trabalho, muita briga, muita confusão, meio-dia nada, de tarde nada. Aí ele se arrumou para ir para a igreja só para me procurar e dizer, pastor, não funciona, a história é sua.
Ele disse que foi pronto para me procurar e dizer, pastor, não funciona. Quando ele estava saindo de casa, entrando no carro, um motoqueiro parou do lado dele. Quando ele... Quando o senhor pega. Obrigado. Chegou a hora de terminar e eles estão com vergonha de me avisar. O motoqueiro parou do lado dele, no Rio de Janeiro, à noite. O motoqueiro parado do seu lado e tomou o maior susto da vida. E o motoqueiro disse assim: você é pastor? Ele disse não. Aí o motoqueiro perguntou: você é da família da fé? Ele disse: eu sou e você também é. Ele disse: eu não sou não, mas quero ser. Amém. Você pode me ajudar a conhecer Jesus? Do nada. Quando eu estava entrando para pregar, esse pastor precisa falar com você. Eu vim para lhe dizer que não funcionava, mas agora eu vim dizer que funciona. Amém. Ele me contou a história, ele tinha um livro missionário no carro, deu para ele, anotou o telefone dele para entrar em contato para estudar a Bíblia com ele. Ensine a sua igreja a cumprir a missão. Mas eu só posso ensinar a igreja a cumprir a missão se eu estiver Fazendo. E cumprindo se também. eu estiver envolvido com a missão. Querido ancião, o seu trabalho não é organizar a plataforma. Isso faz parte do seu trabalho, mas essa é a menor parte do seu trabalho. A maior parte do seu trabalho é ensinar a igreja a ser missionária. Querido líder jovem, o seu trabalho não é fazer programações para a igreja, para os jovens. O seu trabalho é envolver os jovens na missão, colocar os projetos de domingo para se envolver na missão Caleb, para ir fazer ações missionárias na rua, para orar com pessoas, para visitar doentes. Quanto mais você envolver os jovens na missão, mais você vai ver jovens comprometidos com a causa de Deus. Primeira coisa que nos une como igreja: nossa doutrina. Por que temos a mesma doutrina? Porque vem da mesma Porque fonte. temos a mesma fonte, que é a palavra de Deus. Qual é a sua parte como líder? Em relação à Bíblia, qual é a sua parte? Estudar. Estudar a Bíblia e colocar ele dentro para estudar a Bíblia. Segunda coisa que nos une como igreja: nossa missão. Qual é a sua parte como líder? Envolver todo mundo para fazer alguma coisa. E eu termino com a terceira coisa, que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas a terceira coisa que nos une como igreja é a maneira como a igreja adventista lida com os recursos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas 40% das nossas ofertas e 20% do dízimo não fica na região que nós devolvemos o dízimo e a oferta. Ela vai para ajudar a igreja, a família adventista em outras partes do planeta. Deixa eu contar algumas histórias bonitas para vocês. Aqui na América do Sul, nós somos um adventista para cada 120 pessoas. Então, se um adventista pregasse para cada adventista pregasse para 120 pessoas, nós iríamos pregar para toda a América do Sul em um ano. Entendeu a conta? Se um adventista dissesse assim: não, esse ano eu vou pregar para todo adventista dissesse, esse ano eu vou pregar para 120 pessoas. Em um ano nós pregaríamos para toda a América do Sul. Não é alto. Já naquela parte do Oriente Médio, 1.400.000. se cada adventista pregasse para uma pessoa, eles demorariam 450 anos para pregar para todo mundo. Porque são poucos adventistas para uma população Enorme. gigantesca. Mas a igreja está avançando lá. Amém. Sabe como? Através das Nós ofertas. temos enviado missionários para pregar lá. Vou contar uma coisa linda para vocês. Um dos países mais difíceis de pregar o Evangelho era o Egito. O Egito é um país fechado, muçulmano, que era praticamente impossível pregar o Evangelho lá. E há alguns anos o povo se revoltou e derrubou o regime comunista do Egito. E o novo governo, ele chamou algumas organizações para ajudar a reconstruir o país, inclusive a ADRA. Amém. E quando eles chamaram a ADRA, eles deram liberdade para a igreja entrar no Egito e
pela primeira vez na história do Egito, nós estamos entregando um livro Grande Conflito Amém. para a população do Glória a Egito. Deus. A igreja no Egito, ela não tem recursos, é uma igreja muito pequena, muito pequena. E sabe de onde está indo recursos para pregar o Evangelho no Egito? Porque agora está se abrindo para o Evangelho da América do Sul. Amém. Ô Eu não sei privilégio. se alguém já foi no Egito, mas se você é dizimista e pactuante, você já foi no Egito. Ô bênção. Você vai chegar no céu e vai encontrar pessoas do Egito que aceitaram a verdade, porque o recurso que você entregou aqui, através da igreja, chegou lá. Amém. Isso é uma igreja que está unida em mensagem, doutrina, em missão e em finanças. Querido líder, é por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim na sua igreja: eu vou entregar o dízimo, mas só se ficar na minha igreja local. Deus não tem uma igreja local. Deus tem uma família adventista que está espalhada pelo mundo Todo. inteiro. Tem gente que diz assim: eu vou entregar a oferta, mas tem que ficar todo no departamento que eu cuido. Quando você fala isso, sabe o que você está dizendo? O meu departamento é mais importante do que a igreja adventista ao redor do mundo. E não é. Eu sei que seu departamento é importante, mas ele não é mais importante do que a causa de Deus ao redor do mundo. A maneira como a igreja orientou é que as minhas ofertas sejam entregues, 60% dela vai para ajudar os orçamentos de todos os departamentos da igreja e 40% vai para atender o quê? O planeta inteiro. E desses 40% que sai da sua igreja, 20%, meus irmãos, vai para atender a associação geral. E 70% desse valor vai para esses projetos aqui da Contracapa da Missão. Todo trimestre vai para algum país diferente. Eu fiz um cálculo esses dias. Eu olhei país por país que foram as nossas ofertas da escola sabatina dos últimos 10 anos. Alguém aqui tem 10 anos de adventista ou mais? 10 anos ou mais? Uma boa parte. Sabe o que eu descobri? Que uma pessoa que é adventista há 10 anos e que devolve a oferta nesses 10 anos, ela já foi em 153 países. Amém? Amém. Eu não sei se nos últimos 10 anos você já foi em 153 países, mas através da sua oferta você já foi em 153 países, para a glória de Deus. Ô Sabe o bênção. que é isso? Uma igreja que está crescendo e é unida em doutrinas, em missão e em crescimento financeiro. Lugares que você nunca ouviu falar estão recebendo a mensagem e estão sendo salvos para a honra e glória de Deus. Amém. Esses dias eu conversei com um pastor de um dos países mais perigosos do mundo para pregar o Evangelho, no Oriente Médio. E ele começou a me falar da quantidade de pessoas que estão indo para a igreja porque sonharam com um anjo, dizendo: olha, em tal rua tem uma igreja, lá tem a verdade. Quando eles chegam lá, eles têm um sonho. 70% dos batismos de pessoas muçulmanas é resultado de sonhos que Deus está dando para elas procurar na igreja missionária. Amém. Eu creio. E você sabe por que esses missionários estão lá? Porque nós estamos aqui sendo fiéis. Amém. O privilégio. Durante o período da pandemia, durante algum período da pandemia, apesar de tudo que foi a pandemia, toda a crise que nós vivemos, as entradas de ofertas na igreja na América do Sul cresceram 36% em relação ao período Oh, antes da glória. pandemia. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou abençoar vocês, para que vocês possam abençoar outros. Então, querido líder, não se trata apenas de dízimo e oferta. Se trata da missão de Apocalipse 14, que o Evangelho chegue a cada tribo, a cada língua e a cada nação, para que Jesus Cristo volte. Amém. Então eu quero convidá-lo a dizer como líder: pastor, eu assumo o compromisso como líder de ajudar a minha igreja a se manter unida na doutrina. Sim. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou conversar com o meu pastor, eu vou conversar com a comissão da igreja e nós vamos fazer a igreja estudar mais a Bíblia. Quantos querem pedir sabedoria a Deus para isso? Eu quero. Amém. Quantos querem dizer: pastor, eu vou fazer alguma coisa, mas com a liderança da minha igreja, nós vamos ajudar a nossa igreja a se envolver mais com a missão, dar estudo bíblico, visitar pessoas afastadas. Nós temos que colocar todo mundo da igreja para se envolver com a missão e fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer, mas eu vou pedir sabedoria a Deus e nós vamos ajudar a nossa igreja a permanecer unida cumprindo a missão. Quantos querem pedir isso a Deus? Eu quero. Terceiro, eu quero convidá-lo a dizer: Senhor,
eu não tenho sido fiel como líder. E meus irmãos, me perdoem a sinceridade, mas faz parte do chamado de um líder ser fiel. Uma pessoa que diz que é líder da igreja, como ancião, diretor jovem, professor de escola sabatina, líder do ministério da igreja, e não é fiel, sabe o que você está dizendo? Isso não tem importância para os meus liderados, porque não tem importância para mim, e tem importância. Então eu quero convidá-lo a dizer, Senhor Deus, eu quero reafirmar hoje o meu compromisso de ser fiel a Deus, dízimos e ofertas. E eu quero ajudar a minha igreja a ser fiel também, para que o Evangelho seja pregado aqui onde nós estamos e continue sendo pregado em lugares que nós não vamos, mas que a verdade vai chegar lá. Nós queremos pedir isso a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por esse capítulo tão lindo do Evangelho de João. Ajuda-nos como líderes a ajudar a igreja a manter-se firme na unidade. Sim, Deus. Estudando a palavra, cumprindo a missão e enviando uma parte dos nossos dízimos e ofertas para que outros lugares do mundo permaneçam com a luz do Evangelho brilhando. Sim, Deus. Santo Deus, talvez algum líder que está aqui hoje veio para cá desanimado, veio porque o pastor convidou e até já pensou em entregar a função esses dias, mas que a tua palavra possa ter reanimado a vida dele. Amém, Senhor. Que ele possa voltar a ter mais tempo para estudar a Bíblia, Sim, mais tempo para compartilhar a palavra, e que ele seja fiel, e que o Senhor use poderosamente para influenciar jovens, crianças, adolescentes, adultos da igreja a se manterem também firmes na palavra, na missão e na fidelidade. Amém. E que nós possamos ajudar para que o pedido de Jesus na oração de João 17 se cumpra. Pai, que eles permaneçam unidos em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém. Aleluia. Amém. Vamos de pé diante do Eterno. Vamos louvar o Senhor. Esse é um lugar de adoração e o Senhor está entre nós.